Bom dia, nessa quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Talvez você tenha acordado hoje, já sentindo o peso da semana nas costas. Talvez tenha aberto os olhos com preocupações financeiras, conflitos familiares, pressão no trabalho ou aquela sensação silenciosa de que está lutando demais e avançando pouco. Mas antes de você continuar sua rotina, eu preciso te dizer algo importante. Esta mensagem não é apenas mais uma oração para começar o dia. Hoje nós vamos confrontar a forma como você reage às pressões da vida. Porque o problema não é só o que está acontecendo ao seu redor. O problema pode estar na maneira como você tem enfrentado isso por dentro. E é aqui que o Salmo 57 entra. Não como uma leitura religiosa comum, mas como um manual emocional para dias difíceis como este. Se você permanecer até o final, você vai entender por que algumas pessoas crescem na crise enquanto outras desmoronam dentro dela. O Salmo 57 foi escrito em um momento de perseguição real. Davi estava escondido em uma caverna, sendo caçado por Saul. Ele tinha promessa, mas não tinha trono. Tinha chamado, mas estava vivendo como fugitivo. E isso é extremamente atual. Quantas pessoas hoje têm sonhos, têm fé, têm objetivos, mas se sentem escondidas, atrasadas, injustiçadas? A grande pergunta não é se você já entrou em uma caverna emocional. A pergunta é, o que você faz dentro dela? Porque Davi poderia ter reclamado, poderia ter desistido, poderia ter se revoltado, mas ele escolheu algo diferente. Ele declarou confiança antes de ver mudança. Ele decidiu firmar o coração antes da vitória chegar. E aqui começa a estratégia que muda tudo: estabilidade interior antes de transformação exterior. Hoje, essa oração não será apenas um pedido de ajuda. Será um posicionamento emocional. Será uma decisão de não permitir que a pressão dite sua postura. Talvez o assunto mais pertinente para hoje seja exatamente este: como manter o controle emocional quando tudo parece estar fora de controle. Vivemos em um tempo onde as pessoas estão ansiosas, comparando vidas nas redes sociais, se sentindo atrasadas, pressionadas por expectativas irreais. Muitos estão espiritualmente conectados, mas emocionalmente instáveis, e isso gera um ciclo de frustração constante. O Salmo 57 nos ensina que firmeza não nasce quando o problema acaba. Firmeza nasce quando você decide confiar mesmo antes da solução. Davi diz: firme está o meu coração. Ele não diz isso depois do livramento, ele declara isso antes. Isso é maturidade. Isso é estratégia de vida. E é exatamente isso que vamos aplicar hoje. Não apenas orar para que a caverna desapareça, mas para que seu interior se fortaleça enquanto ela ainda existe. Então, nesta quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026, eu quero que você escute essa oração como um treinamento espiritual e emocional. Não é apenas para aliviar a dor momentânea. É para desenvolver resistência, clareza e postura. Se você já percebeu que precisa mudar a maneira como reage às pressões, escreva nos comentários: hoje eu me posiciono. Isso não é apenas interação, é decisão pública. Porque quando você decide se posicionar, você deixa de ser vítima das circunstâncias e começa a governar suas emoções com fé e consciência. Prepare-se. Agora nós vamos entrar no Salmo 57, não apenas para pedir proteção, mas para aprender a viver com o coração firme, mesmo quando o cenário ainda não mudou. Você não está cansado porque luta demais. Você está cansado porque luta do jeito errado. Preste atenção nisso antes de continuar assistindo. A maioria das pessoas perde energia tentando mudar o que está fora, mas ignora completamente o que está acontecendo por dentro. E é exatamente aí que começa a queda.
Hoje, nós vamos entrar em um dos momentos mais intensos da vida de Davi, registrado no Salmo 57. Não é um momento de vitória pública, não é um milagre espetacular. É uma caverna, escura, silenciosa. Um homem escondido, marcado para morrer, traído por quem deveria protegê-lo. E ainda assim, no meio dessa pressão absurda, ele faz algo que a maioria de nós não consegue fazer. Ele decide manter o coração firme antes que qualquer coisa mude do lado de fora. Se você entender isso até o final, sua forma de reagir às injustiças nunca mais será a mesma. Porque talvez o seu problema não seja a caverna. Talvez seja a forma como você se comporta dentro dela. Davi estava fugindo de Saul. O rei estava obcecado em matá-lo. Pense nisso emocionalmente. Você é escolhido por Deus, recebe promessas grandiosas, mas em vez de trono, recebe perseguição. Em vez de honra, recebe ameaça. Quantas pessoas hoje abandonam a fé porque a promessa demorou? Quantas desistem porque a realidade não combina com a expectativa? É aqui que o Salmo 57 começa a confrontar nossa mentalidade. Davi não começa dizendo, Deus, por que isso está acontecendo? Ele começa dizendo, tem misericórdia de mim, pois a minha alma confia em ti. Observe a ordem. Ele declara confiança antes de descrever o perigo. Isso é maturidade emocional. Isso é inteligência espiritual. A maioria faz o contrário. Primeiro amplia o problema, depois tenta lembrar de Deus. E quando você alimenta o medo primeiro, ele cresce. Davi nos ensina que a primeira reação determina o resto da batalha. Você reage com pânico ou com posicionamento. Agora vem a parte que muda completamente o jogo. Ele diz que vai se refugiar à sombra das asas de Deus até que passem as calamidades. Isso é estratégia. Ele não está negando o perigo. Ele não está fingindo que está tudo bem. Ele está reconhecendo que a tempestade existe, mas escolhe onde vai se posicionar enquanto ela passa. E aqui entra a psicologia da fé. Você não controla quando a crise chega, mas controla onde sua mente se abriga durante ela. A maioria das pessoas se abriga na ansiedade, na comparação, na revolta. Davi se abriga na presença. Isso não é emoção religiosa. Isso é decisão consciente, e decisões conscientes mudam destino. Talvez a sua caverna hoje seja financeira, talvez seja emocional, talvez seja familiar. Mas a pergunta não é, quando isso vai acabar? A pergunta é, onde sua mente está escondida enquanto isso não acaba? Porque o lugar onde você se esconde determina quem você se torna. Davi descreve seus inimigos como leões. Ele fala de dentes como lanças e palavras como espadas. Isso significa que o ataque não era apenas físico, era psicológico. E isso é extremamente atual. Hoje, muitos não estão sendo atacados com lanças, mas com críticas, rejeições, fofocas, comparações e pressões sociais. O dano emocional pode ser tão forte quanto o físico. Só que aqui está o erro comum. Quando atacados, muitos reagem tentando provar valor para quem não importa. Davi não tenta convencer Saul. Ele não corre atrás da aprovação do inimigo. Ele eleva os olhos e diz que Deus enviará socorro do céu. Isso revela uma estratégia de vida poderosa. Pare de tentar convencer quem já decidiu não gostar de você. Foque em fortalecer seu interior. Quem vive buscando validação externa nunca constrói estabilidade interna. E sem estabilidade interna, qualquer opinião vira terremoto. Mas agora vem o ponto central do Salmo 57, o momento que separa pessoas comuns de pessoas preparadas. Antes de qualquer livramento acontecer, antes de qualquer mudança visível, Davi declara, firme está o meu coração. Isso é confronto direto. Seu coração está firme ou está oscilando conforme o que acontece ao redor? A maioria vive emocionalmente instável, porque permite que circunstâncias decidam seu humor. Um elogio anima, uma crítica destrói, uma oportunidade empolga, um atraso derruba.
Isso é fragilidade emocional. Davi mostra outro caminho, firmeza antes da vitória. Ele decide cantar dentro da caverna. Ele decide louvar antes do milagre. Isso não é fanatismo, isso é treino emocional. É treinar sua mente para não depender de resultado, para manter postura. E quem aprende isso se torna perigoso para o medo, porque o medo perde força quando não consegue manipular sua reação. O salmo termina com uma declaração repetida: "Sê exaltado acima dos céus". Isso revela a última estratégia de vida. Aquilo que você exalta domina sua percepção. Se você exalta o problema, ele cresce na sua mente. Se você exalta a presença de Deus, sua perspectiva muda. O tamanho da sua fé não depende da ausência de problema. Depende da posição que você dá a Deus na sua visão. Talvez você esteja na sua própria caverna agora. Talvez esteja cansado, frustrado, questionando, mas a caverna não é o fim, é o laboratório. É onde o caráter é moldado, é onde a maturidade nasce, é onde o coração aprende a ficar firme. E quando o coração fica firme, a vitória externa se torna apenas consequência do que já foi conquistado por dentro. Agora eu quero te provocar de forma direta. Você está reagindo ou está se posicionando? Está esperando o cenário melhorar ou está fortalecendo o interior enquanto espera? Se você decidiu hoje mudar sua postura dentro da sua caverna, escreva nos comentários "coração firme", não como frase religiosa, mas como decisão emocional. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa parar de reagir e começar a governar suas emoções. E se você quer continuar aprendendo como aplicar princípios bíblicos à sua mente, às suas decisões e à sua vida prática, inscreva-se agora. Porque aqui não é apenas oração, é transformação. E transformação começa quando você decide que, aconteça o que acontecer, seu coração não será mais refém das circunstâncias. Agora preste atenção, porque essa parte pode revelar por que muitas pessoas permanecem presas na própria caverna por anos. Existem 3 erros silenciosos que quase todo mundo comete quando está sob pressão. O primeiro erro é reagir emocionalmente a tudo. Quando a crise chega, a pessoa responde com impulsividade, descontrole, palavras precipitadas e decisões tomadas no calor da dor. Davi poderia ter atacado Saul quando teve oportunidade, mas não fez. Ele entendeu que agir no impulso poderia comprometer o futuro. O segundo erro é buscar validação do inimigo. Muitas pessoas gastam energia tentando provar seu valor para quem já decidiu não reconhecer. Isso drena força emocional. Davi não tenta convencer Saul de que é inocente. Ele entrega sua reputação a Deus. O terceiro erro é transformar a caverna em identidade. A pessoa começa a dizer: "Minha vida é só isso. Eu sempre sou perseguido. Nada dá certo para mim." Quando a crise vira identidade, a saída fica cada vez mais distante. A caverna é fase, não é destino. E entender isso muda completamente a postura diante da dificuldade. Mas então surge a pergunta mais importante: como sair emocionalmente mais forte da crise, mesmo antes dela terminar? Primeiro, você precisa aprender a estabilizar o coração antes de buscar solução externa. Davi declara que seu coração está firme antes da vitória acontecer. Isso significa treinar sua mente diariamente para não depender de resultados para manter equilíbrio. Segundo, substitua reação por posicionamento. Reagir é automático. Posicionar-se é estratégico. Quando alguém te ataca, você escolhe se vai devolver na mesma moeda ou se vai elevar seu padrão. Terceiro, transforme a dor em preparação. A caverna de Davi foi o lugar onde ele amadureceu, desenvolveu discernimento e fortaleceu sua dependência de Deus. Crises revelam fragilidades, mas também desenvolvem resistência.
Se você aprender a extrair aprendizado enquanto atravessa o deserto, quando a porta se abrir, você não será mais a mesma pessoa que entrou na caverna. E talvez essa seja a maior estratégia do Salmo 57. Não é apenas sobreviver à crise, é sair dela mais forte, mais consciente e emocionalmente governado pela fé. Agora eu te pergunto com sinceridade: você está permitindo que a crise te reduza ou está usando ela como treino? Se hoje você decide abandonar os 3 erros e escolher uma postura estratégica dentro da sua própria caverna, escreva nos comentários: eu sairei mais forte. Essa não é apenas uma frase, é um compromisso público consigo mesmo. Porque quando o coração aprende a permanecer firme, a caverna deixa de ser prisão e se torna escola. E pessoas que aprendem na escola da pressão não são facilmente abaladas quando chegam ao topo. Mas agora eu preciso ser direto com você. Talvez Deus não esteja mudando a sua situação, porque Ele ainda está tentando mudar a sua estrutura. Talvez a caverna não esteja demorando, porque o céu está em silêncio, mas porque o seu interior ainda está em construção. Isso pode incomodar, mas é necessário ouvir. Muitos querem sair da pressão sem antes fortalecer o caráter. Querem promoção sem maturidade, visibilidade sem estabilidade, vitória sem preparo. Davi só pôde governar no trono porque aprendeu a governar suas emoções na caverna. E aqui está o primeiro pico que você precisa entender. Enquanto você for emocionalmente instável, qualquer pequena mudança externa vai te desestabilizar. Deus não entrega peso para quem ainda não aprendeu a sustentar responsabilidade. Talvez a demora não seja abandono, talvez seja preparação. E aqui vai o segundo ponto que quase ninguém fala. Existe uma diferença entre estar sofrendo e estar se vitimizando. Sofrer faz parte da jornada. Vitimizar-se transforma a dor em identidade. Quando você começa a repetir que sua vida é sempre difícil, que ninguém te entende, que tudo dá errado para você, você reforça mentalmente a prisão da caverna. Davi poderia ter usado a perseguição como justificativa para se tornar amargo, mas ele escolheu fortalecer a confiança. Ele não negou a dor, mas também não permitiu que a dor definisse quem ele era. Preste atenção nisso. A crise revela o que você acredita sobre si mesmo. Se você acredita que nasceu para ser pequeno, qualquer dificuldade confirma isso. Mas se você acredita que está em formação, cada obstáculo vira treino, e essa mudança de mentalidade altera completamente o seu destino. Agora vem o terceiro pico emocional, e talvez o mais confrontador. Você pode estar orando para que Deus mude as pessoas ao seu redor, quando o que precisa mudar é a sua postura diante delas. Muitas vezes pedimos que o cenário mude, mas continuamos reagindo da mesma maneira, a mesma impulsividade, o mesmo medo, a mesma necessidade de aprovação. Davi não tentou controlar Saul, ele controlou a si mesmo. E controlar a si mesmo é muito mais difícil do que controlar circunstâncias. Aqui está a verdade estratégica. Quem não governa suas emoções se torna governado por elas. E quem é governado pelas emoções vive refém de cada situação inesperada. Se você quer viver um novo nível, precisa desenvolver uma nova estrutura emocional. Isso é maturidade espiritual aplicada à vida real. E antes de entrarmos nos 3 erros silenciosos que prendem tantas pessoas na própria caverna, eu quero que você faça uma reflexão honesta agora. Você está pedindo para sair da pressão ou está pedindo para se tornar forte o suficiente para suportá-la? Porque existe uma diferença enorme entre fugir da batalha e ser treinado nela. Se você sente que precisa dessa mudança estrutural, escreva nos comentários "mudar por dentro". Essa decisão começa no interior, e quando o interior muda, o exterior inevitavelmente começa a acompanhar. Hoje, você não ouviu apenas uma oração. Você recebeu um chamado para fortalecer sua estrutura emocional e espiritual. Se essa mensagem fez sentido para você, volte amanhã,
porque crescimento não acontece em um dia, acontece na constância. Este é um processo, e cada manhã é um novo treinamento para quem decidiu não ser mais refém das circunstâncias. Esteja aqui novamente. Seu coração firme começa a ser construído todos os dias. Amém.